Bom dia a todos. Hoje é dia 16 de dezembro de 2019. Gostaria de compartilhar com vocês mais um vídeo. E nesse vídeo compartilhar também um momento meu, da minha família, que estamos passando. No dia de ontem eu sepultei a minha mãe. É algo que eu jamais imaginei na minha vida, pudesse imaginar que eu faria isso. Mesmo a gente sabendo que essa é a lei da vida, nós não nos preparamos para isso, e principalmente para sepultar a nossa mãe. Mas mesmo diante de uma tristeza sem igual, que o momento mais difícil da minha vida, Deus ele tem trazido conforto e esperança, porque eu sei exatamente onde minha mãe está, com quem está. Então eu queria compartilhar com vocês essa palavra e trazer a reflexão, o aprendizado meu desta semana, porque a minha mãe teve um problema na cabeça, um AVC bem severo, no domingo passado. Da madrugada do domingo passado para segunda-feira, e ela passou essa semana inteira passada no hospital e ela faleceu no sábado. E eu aprendi muitas coisas, eu tenho vivido o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu aprendi e entendi a graça do Senhor Jesus, e nas minhas orações eu pedia para que fosse feita a vontade de Deus. Eu pedi a Deus, minha mãe está nessa situação, o Senhor pode curar, se o Senhor quiser, mas contudo, faça-se a tua vontade. Essa era a minha oração, e eu pedi para que todos orassem neste sentido, para que fosse feita a vontade de Deus. Mesmo que a minha vontade, no meu íntimo, dizia: Senhor, cura ela, tira ela dessa situação, mas os meus lábios diziam: faça-se a tua vontade. Quando na verdade o meu íntimo e o meu coração dizia: Senhor, cura ela. Pois é, Deus não curou, mas Ele me mostrou muitas coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, minha mãe estava internada e ficou internada durante essa semana toda que se passou. Ontem foi o sepultamento dela, e durante as orações minhas, eu e minha irmã no hospital, eu orava para que Deus fosse feita a vontade dEle. E como eu disse, a minha vontade era que ela saísse dali, mas eu orava: Deus, faça-se a tua vontade. Até que chegou um momento que eu percebi que essa minha oração, ela tinha um quê de egoísmo, ela tinha alguma coisa egoísta. E qual era? E o que Deus me mostrou? E ali Ele me quebrantou. E é isso que eu gostaria que você percebesse. Muitas vezes no momento da nossa dor, nós queremos que Deus Ele intervenha ou Ele nos auxilie no nosso momento de dor. Eu estava no hospital e o meu pedido era para que Deus trouxesse conforto à minha família e a mim, e trouxesse conforto também à minha mãe. Só que naquele hospital tinham outras pessoas doentes. Existiam outras pessoas enfermas, pessoas que talvez também tenham tido sua última semana, seu último dia, e ali existiam outras famílias. E no meu pedido de oração, para que Deus fizesse a vontade dEle na vida da minha mãe, eu estendi aquela minha oração a todos daquela UTI. E ali eu comecei a orar para que Deus visitasse cada UTI, não só da minha mãe, mas que Deus visitasse cada UTI, porque eu estava olhando e estava sentindo a dor da minha mãe, porque ela estava naquele momento num estado que eu não poderia fazer nada. Ele podia, mas Deus Ele não sente a dor só da minha mãe, Ele sente a dor de cada pessoa que estava naquela UTI, mas a minha ou o meu egoísmo só me mostrava a minha mãe, e a minha dor só era para com a minha mãe. Nós, nessas igrejas que colocam a gente no centro da mensagem, que nós vamos prosperar, que nós vamos arrebentar, que nós vamos
glorificar a Deus por uma vida de qualidade, que nós não temos que aceitar o sofrimento, a dor, a doença, a miséria, e deixamos de viver exatamente aquilo que Deus nos mostra, ou deixamos de viver aquilo que Deus fala, ou o Senhor Jesus deixa como exemplo na oração do Pai Nosso, quando Ele fala, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, Senhor, não é a minha vontade, porque a minha vontade era que minha mãe saísse curada daquele lugar, mas Deus é soberano em tudo que Ele faz. Deus é soberano em tudo que Ele faz. E Ele me quebrou ali, Ele me mostrou quão egoísta eu estava sendo, mesmo orando para que fosse feita a vontade dEle. No meu coração, lá no meu íntimo, dizia, Senhor, o Senhor pode curar minha mãe. Faça isso para a gente, traz ela de volta para a família. Deus não fez, Deus não curou. Eu entendi que a vontade dEle aconteceu. Se você me perguntar se eu entendo, não, eu não entendo por quê. Se você me perguntar agora por quê, também não sei te dizer por que Deus não curou. Mas eu entendi que na vida todas as coisas acontecem por um propósito. E esse propósito precisa ser mostrar o Senhor Jesus e em tudo glorificar Ele. Porque todas as coisas são para Ele, são dEle, para Ele e por Ele. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, não é, porque se fosse pela minha vontade, certamente minha mãe estaria curada. Se fosse pelo que eu poderia fazer, certamente a minha mãe estaria curada. Mas foi cumprida a vontade dEle. E isso me traz uma esperança de um dia encontrá-la e abraçar e dizer, você conseguiu vencer. Você não venceu a doença, talvez você não venceu a miséria, você não venceu a pobreza, não venceu a escassez, talvez você não tenha vencido nada, mas você completou a carreira, guardou a fé, você combateu o bom combate e foi até o fim. E Deus, Ele te deu um novo corpo glorificado no céu. Nossa esperança não deve ser nas coisas daqui. Nossa esperança não deve ser na resolução de problemas aqui. Mas nossa esperança deve ser em estar no céu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós muitas vezes vamos passar por dores, assim como eu estou vivendo essa dor, assim como eu estou vivendo esse luto, assim como eu estou vivendo esse momento que, se você me perguntar se eu queria estar vivendo, lógico que eu não queria estar vivendo isso, mas Deus, Ele me mostra que mesmo neste momento de dor, Ele traz conforto, Ele traz esperança no meu coração, de que a minha mãe está no céu. Minha mãe, eu, graças a Deus, consegui, nas minhas orações, juntamente com a minha esposa, nós conseguimos tirar ele desse cativeiro, dessa obrigação que é essa maldita igreja. Você sabe do que eu estou falando? De achar que tinha que fazer sacrifício, ofertas, dar para poder ser salvo, quando na realidade nós não contribuímos, como eu já falei em muitos outros vídeos. A salvação não pertence a nós, a salvação é uma dádiva de Deus para nós. E Ele dá a quem Ele quer. Quando nós nos sujeitamos ao Senhor Jesus Cristo e passamos a viver uma vida que glorifique e adore a Ele. Eu estou triste, meus irmãos, meus amigos, mas eu estou feliz porque o sofrimento da minha mãe acabou, porque agora ela certamente recebeu o corpo glorificado, que a palavra de Deus nos diz, acabou a dor, acabou o sofrimento, acabou as marcas, acabaram-se tudo. Agora em mim nasce a esperança de poder encontrar com ela no céu, de poder continuar aquilo que iniciamos aqui, um relacionamento que glorifica a Deus. Nossa vida não deve ser para nossa glória, nossa vida não deve ser para conquistas pessoais, nossa vida não deve ser para exaltação nossa, mas mesmo diante da dor, nós possamos adorar e glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos para Ele, nossa vida é dEle, tudo é dEle. A minha oração
que era para que fosse feita a vontade dele, tinha ainda um quesinho do querer do Leandro, de querer minha mãe de volta. Mas eu entendi que mesmo na dor, a vontade de Deus é soberana e é perfeita. Eu presenciei ainda na minha família uma situação também de luto, onde nós, no ensino da instituição universal, fomos sonegados à dor. Tiraram da gente o período do luto, da dor, porque nós não poderíamos ser fracos. E hoje, na vida da minha família, algumas pessoas até hoje sofrem isso. Então não deixe que essa religião, essa maldita instituição, tire de você, sonegue você de sofrer, de chorar. Não permita que eles falem que tudo vai dar certo, quando na realidade o tudo dá certo é quando é feita a vontade de Deus, e não quando eu determino a cura, não quando eu determino o cessar da miséria. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, deve ser para a adoração de Deus. E na minha oração naquele hospital, quando eu estava orando única e exclusivamente pela minha dor, pela dor da minha família, Deus me mostrou os outros leitos, outras famílias, e eu falei: Deus, perdoe o meu egoísmo. Existem outras pessoas aqui que estão sofrendo, então faça com que essa graça chegue na vida dessas pessoas, console o coração dessas pessoas, dessas famílias. Quando o Senhor visitar o leito da minha mãe, visite a pessoa que está do lado, que eu não conheço, porque a minha dor era pela minha mãe, mas a tua dor, Senhor, é por cada pessoa que está aqui representada nesse hospital, por cada familiar, por cada leito, por cada pessoa que sofre. E ali eu não poderia exigir de Deus a cura da minha mãe, porque eu exigindo, Ele não seria glorificado, porque a vontade dele não estaria sendo feita, ou não estaria acontecendo aquilo que Ele nos orientou. Seja feita a tua vontade. Eu entendi, Senhor, na dor, eu entendi, na perda, eu entendi que Deus é soberano em tudo que Ele faz. Talvez se eu tivesse ainda na Universal, esse momento seria pesado, porque eu sempre ia querer buscar se ela estava fazendo as coisas, se ela estava dando oferta, fazendo campanhas, dando sacrifício, fazendo sacrifício, quando na verdade isso não traria conforto no meu coração, isso só ia trazer um peso. Mas graças a Deus eu consegui tirar, a misericórdia do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça dele chegou na vida da minha mãe, e ela estava comigo compartilhando desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, e estávamos ali adorando a Deus junto, congregando entre irmãos, dividindo a dor um do outro. Isso é cristianismo. Cristianismo não é chegar numa instituição, numa igreja e buscar só para si, e buscar a solução dos problemas, buscar uma vida de qualidade, buscar uma casa, buscar um carro, buscar uma empresa, buscar um casamento. Isso não é evangelho. Evangelho é quando você sofre a dor do outro, quando você divide com o irmão o fardo do outro, quando você sente a dor dele, quando você compartilha a alegria dele. Muitas vezes essa alegria não vai estar na tua vida, vai estar na dele. Compartilhe com ele, se alegre com ele, porque ele se alegrando, você se alegrando com a alegria dele, ele vai sentir a tua dor com você, e você vai ver que este momento vai ser mais leve, porque você está cumprindo aquilo que o Senhor Jesus nos orientou. Se alegre com a alegria do outro, com a conquista do outro, com a bênção do outro, e não ache que Deus, porque não fez na sua vida e fez na dele, você se entristece, você mostra egoísmo, você mostra que você não quer que seja feita a vontade de Deus, mas você quer sim que seja feita a sua vontade. Nós vivemos para a glória de Deus, e não Deus vive para a nossa glória. Nós precisamos do Senhor Jesus, nós precisamos dele, nós precisamos da esperança dele, nós precisamos da graça dele, cada momento da nossa vida, em cada instante da nossa vida.
é ela que nos sustenta, é ela, é o Espírito Santo que me consola e tem me consolado nesse momento. Você que já sepultou a sua mãe, você sabe quão grande é essa dor. Eu compartilho dessa dor neste momento, mas com a esperança de um dia encontrar com ela nos céus. Foi feita a vontade do nosso Senhor e Salvador. A palavra que eu queria compartilhar hoje está no livro de João 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Mas eu queria pegar um trecho e, se você quiser ler, João 11, no capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 45. Eu vou ler só um trecho e eu queria que vocês entendessem aquilo que o Senhor Jesus me fez entender naquele hospital. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois quando viu a chorar, e também chorando, Jesus, pois quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela haviam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Note que quando foram buscar Jesus, e Jesus chegou naquele lugar, naquele cemitério, outras pessoas vieram com Maria. Esses choravam. E Jesus chorou não pela morte de Lázaro, porque Jesus, sendo Deus, iria ressuscitá-lo. Jesus tinha poder de ressuscitar a todos naquele cemitério, naquele lugar. Jesus estava chorando pelas pessoas que estavam vivas, mas estavam mortas, que estavam ou estariam ou ainda haveriam de negar a graça, negar a salvação por intermédio de Jesus. Quando eu vi aquelas pessoas no hospital, eu me entristeci, porque talvez muitas delas não estavam no reino de Deus. Muitas delas não estavam tendo a consolação que eu estava tendo, não estava tendo a esperança que eu estava tendo. Jesus chorou não por Lázaro, que já estava morto, porque ele iria ressuscitar Lázaro. Como eu falei, ele poderia ressuscitar qualquer pessoa daquele local. Jesus estava chorando pelos vivos, por aqueles que estavam distantes dele, que estavam vivendo a sua vida para si, que estavam até ali sofrendo pela morte de Lázaro, mas eram mortas nelas. A vida delas se resumia àquele momento, e Jesus queria trazer a vida eterna a elas. E Jesus chorava porque sabia que elas o negariam. Mais tarde, ou naquele momento, Jesus estava sendo negado. Não negue ao Senhor Jesus, não negue a sua graça, porque a graça dele está presente em todas as coisas. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está presente em todas as coisas. No livro de Romanos, no capítulo 11, o verso 33, o apóstolo Paulo, ele faz um hino de adoração e diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? A minha oração para que Deus curasse, se fosse da vontade dele, a minha mãe. Deus, ele não teve conselheiro, ele é Deus, ele é soberano. Não adianta no auge da minha aflição, da minha dor, querer mostrar para Deus o que ele fazer, ele sabe o que ele vai fazer. Lembre-se, nós vivemos para a glória de Deus e não Deus vive para a nossa glória. Nós somos servos e precisamos ser servos, mesmo no dia mau, mesmo no dia da dor, mesmo no dia da perda, mesmo no dia da escassez, mesmo quando nós não entendemos, mas nós obedecemos e falamos: Senhor, seja feita a tua vontade.
Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Todas as coisas são para ele. Toda a minha vida é dele. Nada do que eu tenho é meu. Minha mãe está com ele no céu. Ficou a saudade. Eu vou chorar muitas vezes ainda. Eu vou sentir muitas vezes. Eu não sei quanto tempo ou em quanto tempo. Mas uma coisa eu sei. Ele vai trazer o consolo em todo o tempo. E é isso, meu irmão, que eu queria compartilhar com você. Busque ao Senhor Jesus, não pelo que Ele pode fazer para você ou na sua vida. Busque o Senhor Jesus pelo que Ele já fez por nós. A maior bênção que você pode receber é a salvação, é o perdão dos seus pecados. Busque essa graça que pode perdoar os seus pecados, que pode te dar uma nova vida, não aqui nesta terra, mas uma nova vida no céu. Um corpo glorificado, sem dor, sem sofrimento, sem marcas. O Senhor Jesus, Ele veio para nos trazer vida, vida nele. Não uma vida aqui neste local, não uma vida aqui neste mundo, mas uma vida com Ele nos céus. Que o Senhor Jesus possa confortar e consolar o coração de cada um que passa por luto, por dor, por perda, por uma doença. Mas mesmo quando você orar por quem você ama, lembre-se que existem outras pessoas na mesma condição que ela. Então, ore por elas, para que Deus console o coração das suas famílias e console o coração daquele que está naquele leito. E que o Senhor Jesus seja o Salvador dessas pessoas, porque só assim poderemos nos encontrar na glória. Que Deus abençoe a cada um e até uma próxima.